Boa noite para você que nos acompanha aqui no plantão do Money Times, nessa noite aí de quarta-feira, dia 3 de agosto, com mais uma alta aí do Banco Central, né, na taxa Selic, meio ponto percentual. E para comentar desse cenário aí, desse novo cenário que se apresenta para a gente, eu vou falar aqui com a Mirela Hirakawa, economista sênior da ZQuest. Bem-vinda, Mirela. Muito obrigada, Paula. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos telespectadores. Muito bom, obrigada aí por conversar com a gente. E vamos falar aqui do que interessa, né? A notícia do dia. A decisão aí do Copom, né? Com uma alta aí de meio ponto percentual a 13,75% ao ano aí, veio em linha com o esperado, né? Você poderia comentar para a gente aí qual é a mensagem que o Banco Central quer passar para o mercado, né? E se você concorda, e se essa pequena alta, vamos dizer assim, de meio ponto, ela será suficiente para conter a inflação? Claro, acho que respondendo a primeira pergunta sobre a decisão mesmo, a alta da taxa de juros para 13,75 era amplamente esperada pelo mercado, então isso não surpreende, veio em linha com as expectativas. Acho que respondendo também a segunda pergunta, se essa alta é suficiente, a gente já está num um nível avançado do ciclo e uma taxa de juros de 13,75 é uma taxa significantemente contracionista, que ajuda, sim, a levar a inflação em direção à meta. Acho que em relação ao que você comentou, e respondendo a terceira pergunta sobre a mensagem e sobre os principais pontos, e se eu concordo ou não, acho que a primeira sinalização dele é que ele está, sim, buscando uma inflação de um horizonte mais híbrido, né? E um pouco do que eu vou falar aqui pode ser um pouquinho de economês, vou tentar explicar um pouco mais, mas falando aqui em linhas gerais, nosso Banco Central é o Banco Central que busca a meta de inflação em ano calendário, ou seja, a inflação que vai estar lá em dezembro de 2022, 23 e 24. E o que ele está propondo aqui é que, apesar das revisões de inflação para 2023, principalmente, que sai de 4% para 4,6%, ele está falando que a melhor forma dele abordar a situação atual, tendo em vista que o ano calendário está sendo impactado pelas medidas fiscais sendo implementadas, principalmente aquelas de redução de impostos e algumas de forma temporária, que teria um efeito rebote no ano de 2024, de 2023, perdão, a gente teria ali um horizonte melhor para avaliar essa inflação num período de 3 trimestres, ou seja, 18 meses, o que cairia ali no primeiro trimestre de 2024. Isso é importante porque a gente tem um Banco Central que está revendo ali a forma de olhar a inflação, ele está propondo que nesse momento, dadas essas medidas e a forma que essas medidas impactam o ano calendário, a melhor forma de abordagem seria essa. Então, acho que a mensagem é uma mensagem de uma comunicado um pouco mais dovish do que a gente esperava. As nossas expectativas é que o Banco Central ele colocasse ali uma revisão de inflação para 2023 de estável a levemente para cima, mas que mantivesse o tom duro e que mantivesse ali uma sinalização de final de ciclo, mas porém colocando ali uma alta de 25 bips na próxima reunião. Então, acho que o que ele está sinalizando aqui é que a próxima reunião de setembro, as portas estão completamente abertas, então, probabilidade ali de 50% para manutenção, de 50% para 25%, e, portanto, ali colocando um viés baixista nas nossas projeções, que seriam de um final de ciclo de 14%. Então, acho que a principal mensagem do Banco Central é que eles estão subindo a taxa de juros, nesse momento, 13,75, porém, eles estão olhando a inflação de uma forma diferente e trazendo aqui uma mensagem de um final de ciclo mais próximo. Muito bom. E você falou aí de um final de ciclo mesmo, né? É o que a maioria, né, dos especialistas dizem. Mas aí nos últimos dias acabou saindo aí, tem gente até que apareceu aí falando que é possível ter uma Selic acima dos 14%. Você acha que isso pode ser possível no curto prazo?
Eu acho pouco provável, principalmente pela sinalização do Banco Central e pelos balanço de risco atual do Banco Central. Então, só para recapitular, o Banco Central está olhando com maior atenção os impactos, principalmente da atividade global. E o que a gente está vendo é que ele está colocando um peso cada vez maior de uma comunicação para outra em relação a esses riscos. Ele pondera que sim, apesar desse risco de uma atividade econômica mais fraca internacional, a gente tem, por outro lado, uma atividade doméstica que tem se mostrado mais resiliente, com o mercado de trabalho surpreendendo para cima, mas, porém, a gente coloca ali que o balanço de risco dele segue ali simétrico, né? Então, colocando ali um balanço de risco que ele pondera tanto os riscos para cima quanto para baixo. Então, acho que esses são os principais pontos. Legal. E aproveitando aqui, você falou a questão de risco, né? A gente ouve muito falar agora de risco fiscal, né? Com essas novas decisões aí do governo, enfim, com aumento aí do Auxílio Brasil, uma ajuda aí com os combustíveis. Isso pode, de certa forma, impactar na Selic? Com certeza, acho que essa comunicação, principalmente das duas últimas reuniões do Banco Central, já sinalizam essa preocupação, então isso já está incorporado nas projeções do Banco Central e nos riscos. O que a gente tem por trás dessas medidas é que elas trazem uma maior sustentação da atividade em patamar alto, lembrando que no começo de 2022, a gente começa o ano com as expectativas de que a política monetária, a atividade ali, a gente já começaria a ver os efeitos da política monetária em atividade no segundo trimestre, a gente posterga esse impacto para o terceiro trimestre, e aí agora a gente posterga novamente para o quarto trimestre. E os fatores que fizeram a gente postergar, em grande parte, são as medidas fiscais que foram anunciadas no começo do ano e as que estão sendo anunciadas no momento presente. Então, a gente coloca isso como um fator que torna mais desafiador as políticas monetárias, tendo em vista que a política fiscal ela continua sendo expansionista, então o estímulo fiscal para o ano de 2022 está maior do que anteriormente esperado. Mas o que a gente tem dentro das projeções do Banco Central é que eles já contemplam, em grande parte, essas medidas e esses riscos dentro das projeções. Então, por hora, para a política monetária, para a taxa de juros, a gente segue com a expectativa que fique ali próximo de 14% no final de ciclo e que seria ali suficiente para ancorar as expectativas no horizonte relevante. Tá, legal. E aí, falando aí da alta, né? Essa alta impacta diversos setores da economia, né? Quais serão, né, na verdade, os setores mais impactados e as consequências? Claro, acho que essa pergunta é muito importante. A gente tem um dos fatores que a cadeia de impactos, né? Política monetária, atividade, inflação. O que você está colocando aqui quais são os primeiros efeitos dentro da atividade, quais são os primeiros itens que são sensíveis a crédito. E quando a gente vai pensar em bens de consumo, os itens mais sensíveis a crédito são aqueles que o consumidor não consegue pagar logo de cara, né? Então ele não vai conseguir pagar à vista, então ele vai acessar de alguma forma o crédito, automóveis é um deles. Então as expectativas é que, apesar de toda a bagunça que a gente sabe que tem na cadeia de veículos, dados gargalos que a gente tem desde 2020 no setor, é que esse seja um dos setores que seja impactados por crédito. Em seguida, e com um delay um pouco maior, que a gente vê ali em parte como um fator que é um efeito mais defasado da política monetária, são, claro, os créditos imobiliários e aí dentro das linhas de crédito que eu havia comentado. Muito bom. E aí você já puxou aí a questão do crédito, né? E aí eu queria entender um pouquinho mais, na sua opinião aí, como é que os bancos, né, e as próprias outras instituições financeiras vão lidar com esse aumento, né? Como é que isso vai ser repassado para a população, para o consumidor final? Esse repasse, a expectativa é que ele venha para o consumidor, mas acho que diferente de outros ciclos, a gente tem um setor financeiro
com uma competitividade muito maior. Então, até o Banco Central já tem trazido esse questionamento, que o repasse da taxa de juros vai vir, mas talvez não na magnitude que a gente viu em momentos anteriores, dada o novo perfil do setor de uma competitividade maior. Maravilha. E só para a gente finalizar, eu sei que a gente já adiantou aqui, mas então a previsão é realmente um fim do ciclo de alta e a previsão realmente é para um 2023 aí fazer vamos dizer assim, uma decadência, né, da taxa Selic, é isso mesmo? Então, vamos lá, eu vou tentar amarrar com todas as informações que eu coloquei aqui no começo da nossa conversa. Acho que esse comunicado do Banco Central hoje, ele entrega a alta de juros esperada, mas a comunicação foi muito importante para os próximos passos e principalmente o que olhar, né? Então, primeiro respondendo de trás para frente, o que olhar, ele está olhando um horizonte nesse momento, né? Um horizonte relevante de inflação de 6 trimestres. Isso significa uma inflação no primeiro trimestre de 2024, que nas projeções dele estariam em 3,5%. O que isso nos fala, né? Esse 3,5% ainda é acima da meta de inflação de 2024, que é 3%, e de 2023, que é de 3,25%. Apesar dela ser abaixo das expectativas de inflação do que a gente viu, essa revisão para cima do próprio Banco Central para as projeções para 2023, que ele foi para 4,6% de 4%, esse 3,5% é abaixo, porém ainda mostra um cenário desafiador. O que ele coloca para a próxima reunião é uma porta completamente aberta, então, pela comunicação dele, ele coloca uma distribuição de 50% de manutenção, 50% de alta de 25%. Nas nossas projeções, a gente ainda mantém mais uma alta de 25 bips para a próxima reunião de setembro. Claro, a ata vai trazer muito mais informação na terça-feira, a gente vai conseguir ter mais clareza sobre qual é o plano de voo de fato do Banco Central. Porém, por hora, com as informações que a gente tem hoje, ainda atribui uma probabilidade um pouco maior de continuidade do ciclo para uma taxa de juros final de 14% em setembro. O que isso nos fala, né? A gente está falando que a gente está combatendo a inflação, que é um cenário desafiador, como você mesma já apontou aqui. A gente tem um cenário de políticas fiscais ainda expansionistas, e que a gente tem um horizonte de inflação que, principalmente para 2023, tem efeitos aí de algumas políticas, principalmente de cortes de impostos. Então, isso mostra que o Banco Central está colocando todos os esforços possíveis. A gente espera que o Banco Central tenha espaço ali para cortar a taxa de juros só no segundo semestre de 2023, dado esse cenário ainda desafiador. Nas nossas projeções, a taxa de juros final para 2023 ainda terminaria em 10,5%, porém essa taxa tem algum viés altista, dado esse cenário desafiador. Porém, eu pondero que se a gente colocar ali o horizonte móvel de 18 meses à frente, possivelmente a gente já teria um espaço para queda de taxas de juros ali no segundo semestre um pouco maiores, né? Então, a gente coloca aqui algumas informações que vão ser muito importantes para ter maior clareza na ata. E em relação às nossas expectativas para a inflação desse ano, as nossas expectativas aqui atinge a 7,1%, então um pouco acima das expectativas que o Banco Central apresentou hoje, está em 6,8%. E para 2023, as nossas expectativas estão de 5,1%, também acima das projeções do Banco Central, que apresentou uma projeção de 4,6%. Para 2024, a nossa projeção está em 3,2%, e a projeção do Banco Central ficou em manutenção de 2,7%. Então, a gente tem um cenário mais desafiador ainda do que o Banco Central, mostrando que, ainda assim, a gente tem uma inflação que começa a convergir para a meta, porém, numa velocidade mais lenta do que a do Banco Central. Perfeito, Mirela. Muito obrigada pela sua participação aqui, por esclarecer esses pontos aí tão importantes aí para todo mundo. Obrigadão, viu? Até a próxima. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Até.